os espíritos das trevas causaram o coma nele. Lembra do livro dos Espíritos? Tem uma questão lá que fala: os espíritos têm muito mais poder do que vocês possam imaginar. É porque muita coisa não é permitida que os espíritos das trevas façam, mas algumas coisas são. Eles não conseguem desviar o cara do caminho. Então o que eles vão fazer? Eles tiveram uma ideia, os espíritos das trevas tiveram uma ideia. Daqueles 50 médiuns, eles procuraram algum ali que estivesse em sintonia com eles, que estivesse nos mesmos padrões mentais que eles, nas mesmas ideias, na mesma frequência. E não foi difícil encontrar. Não foi difícil encontrar. Dentro daqueles 50, os espíritos das trevas puderam até escolher qual médium nós vamos usar, porque a maioria deles está em sintonia conosco. Qual que a gente vai usar? Porque ele tinha médium arrogante, orgulhoso, vaidoso, fofoqueiro, invejoso, ciumento. Isso tem dentro dos templos espirituais de qualquer religião, porque as pessoas que estão ali são imperfeitas, não são evoluídas. Podem ter certeza, não são evoluídas. E muita gente ali naquele centro tinha inveja daquele médium, desse médium que os das trevas não conseguiram desviar. Muita gente ali naquele centro tinha inveja dele, pela luz dele, pelos conhecimentos dele, pela inteligência dele, pelo que ele vibrava, pelo que ele emanava. Muita gente tinha inveja dele. Ciúme, porque ele tratava todo mundo com carinho, com amor. E outros ficavam com ciúme. Tem 50, ele não pode abraçar todo mundo de uma vez só. Então, às vezes, ele vai dar carinho para um, para outro, mas não tem como ele dar carinho para os 48. Então, muita gente ficava com ciúme. Coisa de criança. Coisa de criança espiritual. Ciúme, inveja. Ciúme, inveja. Tinha médium orgulhoso ali, arrogante, vaidoso. Mesmo dizendo, eu não sou, ou demonstrando para as pessoas que não era. É tudo uma máscara, é mentira. Tinha médium ali agressivo. Tem muito médium que fala mansinho. Fala bonito, mas é um barril de pólvora. Se você der um beliscão nele, modo de dizer, se você der uma pisadinha no calo dele, ele explode de raiva, ele sai derrubando tudo de ódio. Aquilo ali é uma máscara, aquela tranquilidade, aquela mansuetude é ilusória, é um barril de pólvora. Tem muitos médios assim, que entram em fúria com qualquer coisa, principalmente se você colocar um espelho na cara deles. Coloca um espelho na cara deles só e diz, você tá assim, você é isso, isso, isso. Ou então fala só para eles quem eles foram em outras reencarnações, se eles vão aceitar. Eles entram em fúria. Porque eles dizem assim, não, eu sou endividado, eu sou ruim, mas eles falando. Mas se alguém de fora falar, ele entra em fúria, ele não aceita. Mas fala que é ruim, fala que é endividado. Mas se alguém de fora falar, eu tô vendo aqui, eu sou médium, eu tô vendo aqui que você é bem endividado, você é arrogante, você é orgulhoso, você está aqui para se consertar nessa encarnação. Você é endividadíssimo. Você não é espírito evoluído. Aquele médium entra em fúria. Ele fica com raiva. Mas ele acabou de dizer para as pessoas que ele realmente não é evoluído, que ele realmente é atrasado, que ele realmente é endividado. Então por que o outro, quando falou para ele que ele era verdadeiramente isso, ele não aceitou? Não dá para entender. Então, vamos lá na seleção. Então tem a seleção, os das trevas começaram a escolher qual é o médium que eles iam usar para atrapalhar aquele trabalho, para atrapalhar aquele outro médium que estava na luz, que eles tentaram de tudo para destruir as suas defesas morais e não conseguiram. Então, eles escolheram um médium que estava em sintonia com eles. Por sinal, um médium arrogante, basta ser arrogante, não precisa ter mais nenhum. Mas nenhum predicado, só o arrogante já é o necessário. Mas ele era arrogante, vaidoso, ganancioso, invejoso e cheio de ego. Ele tinha esses 5 defeitos. Então ele foi um instrumento e tanto na mão das trevas. Ele estava em sintonia total com as trevas. Mas no centro, todo mundo achava que ele era um maravilhoso médium, porque ele para as pessoas demonstrava mansinho, as pessoas chegavam, ele abraçava, botava a mãozinha no rosto, meu irmãozinho, eu te amo, seja bem-vindo. Tudo isso, ele seguia toda a cartilha religiosa. Aí todo mundo achava que ele era maravilhoso. Mas o interior dele não era esse. Ele vestia uma máscara. Isso é o que mais tem por aí, gente. É
É o que mais tem. Eu, Pedro, já vi muito. 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 Eu já vi bastante. Então, os das trevas escolheram aquele cara. Aquele médium complicado para ser instrumento deles. Sabe qual foi o trabalho que os das trevas fizeram nele para atrapalhar o outro médium? Foi assim, ó. Esse médium complicado que eu acabei de falar, cheio de arrogância, cheio de inveja, num determinado dia, ele estava numa sessão no centro, saiu de lá tarde, saiu de lá umas 10 da noite, foi para casa, comeu alguma coisa, tomou banho e foi dormir. Quando ele foi dormir, ele não acordou mais. Ele tinha que acordar cedo para ir para o trabalho. A mulher dele começou a sacudi-lo, ele não acordava por nada. Mas respirando, o coração batendo, normalmente. Mas ele não acordava por nada. O que a família fez? Chamou o médico. E o médico disse, olha, tudo indica que ele está em coma. Tudo indica que ele está em coma. Ele entrou em coma durante o sono. Vamos levá-lo, vamos interná-lo. E aí os médicos o internam. E ele fica ali vários dias e semanas dormindo e não acorda. Ele verdadeiramente estava em coma. Olha isso. Gente, o que eu estou falando aqui não é fantasia. Isso acontece. Ele entrou em coma. Por quê? Ele só dormiu e entrou em coma. Sabe quem causou o coma dele? Foram os espíritos os quais ele entrou em sintonia. Quando ele foi dormir, adentrou a casa dele, muitos vão dizer, cadê a proteção? Cadê os mentores espirituais? A proteção estava ali. E a proteção, gente, permitiu. Os mentores dele permitiram. Os espíritos de luz do centro permitiram. Sabe por quê? É aprendizado para ele mudar. Ele chamou os espíritos trevosos. Ele entrou em sintonia. Ele vibrou com os espíritos das trevas. É livre-arbítrio, foi escolha dele. Ele escolheu aquilo e os mentores deixaram. É livre-arbítrio. Os mentores respeitaram. Ele causou isso nele mesmo, pelo que ele vibra, pelo que ele emana, pelo que ele pensa, as ideias dele. Ele os chamou, pelo que ele vibra, emana, pela sua conduta, pelo que ele é. Ou seja, mal, ruim, orgulhoso, arrogante, invejoso. É mal. É mal. Não adianta mostrar para os outros que é mansinho, se o interior é outro. Não adianta falar uma coisa e emanar outra. Não tem como enganar o universo. Não tem como enganar o universo. Palavras ao vento todo mundo joga. O que importa para o universo é o que você sente, são as suas intenções, é o que você emana. Não adianta falar e fazer uma cena de que é mansinho, anjinho. Não é.